Eswatini, uma nação situada no sul da África, possui uma rica história que se estende desde os tempos mais remotos até os dias atuais. Nesta exploração histórica, iremos mergulhar nos períodos significativos, que contribuíram para a formação da identidade e trajetória de Eswatini. Os povos indígenas pré-históricos, que habitavam a região que hoje é conhecida como Eswatini, eram diversos e apresentavam uma variedade de características culturais e sociais. Entre esses povos estavam os Khoisan, que eram caçadores-coletores nômades, conhecidos por sua habilidade na utilização dos recursos naturais, como plantas e animais, para a sobrevivência. Eles deixaram vestígios de sua presença por meio de artefatos de pedra, como pontas de flechas e ferramentas de caça, além de pinturas rupestres que retratavam aspectos de sua vida cotidiana e crenças espirituais. Além dos Khoisan, também havia grupos Bantu na região, que eram agricultores sedentários e tinham práticas agrícolas mais avançadas, incluindo o cultivo de culturas como milho, sorgo e mandioca. Esses grupos desenvolveram estruturas sociais mais complexas, com líderes tribais e sistemas de organização comunitária. Eles construíram aldeias fortificadas e participavam de trocas comerciais com outras comunidades, contribuindo para o desenvolvimento de redes de comércio na região. À medida que o tempo avançava, esses povos indígenas pré-históricos foram gradualmente influenciados por contatos comerciais e interações com outras culturas da região. Essas interações trouxeram novas ideias, tecnologias e práticas sociais para Eswatini, enriquecendo ainda mais sua diversidade cultural. No entanto, é importante ressaltar que a história pré-colonial da Eswatini é marcada por uma relativa escassez de registros escritos, o que torna a reconstrução detalhada desses períodos um desafio. Grande parte do que sabemos sobre esses povos indígenas pré-históricos é baseada em evidências arqueológicas, como artefatos, pinturas rupestres e restos mortais, juntamente com estudos antropológicos e linguísticos. Apesar dessas limitações, é inegável o impacto significativo que esses povos tiveram na formação da identidade e da história da Eswatini. Suas tradições e legados continuam a ser celebrados e preservados pela população moderna do país, destacando a importância de compreender e valorizar as raízes profundas da cultura e da sociedade Eswatini. Ao longo dos séculos, esses povos indígenas pré-históricos desenvolveram uma rica diversidade cultural, expressa por meio de suas línguas, músicas, danças, cerâmicas e outras formas de arte. Suas tradições e conhecimentos foram transmitidos oralmente de geração em geração, enriquecendo a herança cultural da Eswatini e moldando a identidade do país até os dias de hoje. Durante os séculos 13 e 14, o povo Nguni emergiu como uma das principais influências na região que agora é conhecida como Eswatini. Originários da região do Grande Lago da África Central, os Nguni migraram para o sul em busca de novas terras e oportunidades. Este movimento migratório trouxe consigo não apenas uma expansão geográfica, mas também uma disseminação da cultura Nguni, que viria a desempenhar um papel crucial na formação da identidade étnica e social da Eswatini. Os Nguni eram um povo agro-pastoril, que se dedicava à agricultura, criação de gado e comércio. Sua organização social era baseada em estruturas familiares e clãs, com líderes tradicionais exercendo autoridade e influência sobre suas comunidades. Além disso, os Nguni tinham uma rica tradição oral, transmitindo sua história, mitos e tradições por meio de narrativas transmitidas de geração em geração. Essa influência dos Nguni deixou uma marca indelével na cultura e na sociedade da Eswatini, moldando aspectos como idioma, costumes, crenças e práticas sociais. A herança Nguni continua a ser celebrada e valorizada na Eswatini moderna, destacando a importância duradoura desse povo na história e na identidade do país. A influência do povo Nguni na região que viria a se tornar Eswatini, durante os séculos 13 e 14, também se estendeu às esferas política e econômica. Com a sua chegada, houve uma consolidação e organização de estruturas políticas, com a formação de reinos e chefias locais. Esses líderes desempenhavam um papel crucial na governança local, estabelecendo relações diplomáticas e comerciais com outros grupos étnicos e reinos vizinhos. Além disso,
os Nguni introduziram técnicas agrícolas avançadas, como o cultivo de milho, que se tornou uma cultura alimentar fundamental na região. O comércio também floresceu, com os Nguni envolvidos na troca de produtos agrícolas, gado, minerais e artesanato com outras comunidades da região. Esse intercâmbio comercial não apenas fortaleceu os laços entre diferentes grupos étnicos, mas também contribuiu para o desenvolvimento econômico e social da região. Assim, a presença e a influência do povo Nguni durante os séculos 13 e 14 foram profundas e duradouras, moldando não apenas a cultura e a sociedade, mas também os aspectos políticos e econômicos da futura nação de Eswatini. Essa herança continua a ser uma parte vital da identidade nacional, enriquecendo a compreensão da história e da diversidade cultural do país. A chegada dos europeus à região que hoje é conhecida como Eswatini, teve um impacto significativo na história e no desenvolvimento do país. No final do século XV, os primeiros exploradores portugueses começaram a mapear a costa leste da África, mas foi apenas no século XIX que os europeus começaram a penetrar mais profundamente no continente em busca de recursos naturais e rotas comerciais. A exploração europeia da África foi impulsionada pela busca por ouro, marfim e outras riquezas, bem como pelo desejo de expandir o domínio colonial. As primeiras expedições europeias na região que hoje é Eswatini foram lideradas por exploradores portugueses, seguidos por holandeses e britânicos. Essas expedições muitas vezes buscavam estabelecer rotas comerciais e estabelecer relações diplomáticas com líderes locais, visando o comércio de marfim, escravos e outros produtos valiosos. No entanto, a chegada dos europeus também trouxe consigo conflitos e tensões, à medida que diferentes grupos competiam pelo controle da região e de seus recursos naturais. Essa fase inicial de contato europeu foi marcada por uma série de interações complexas entre os europeus e as comunidades locais, moldando o curso futuro da história de Eswatini. À medida que os europeus estabeleciam uma presença mais sólida na região que é hoje Eswatini, suas atividades comerciais e políticas começaram a exercer uma influência significativa sobre os povos locais. O comércio de escravos, em particular, teve um impacto devastador nas comunidades locais, resultando na desintegração de estruturas sociais e no sofrimento humano generalizado. Além disso, as rivalidades entre as potências europeias, como Portugal, Holanda e Reino Unido, também se refletiram na região, com conflitos frequentes pelo controle de territórios e rotas comerciais. Essas disputas muitas vezes levaram a guerras e alianças instáveis, entre diferentes grupos étnicos locais e os europeus. A chegada dos europeus marcou o início de um período de mudanças profundas e desafios para os povos indígenas de Eswatini. Enquanto os europeus buscavam expandir seu domínio colonial na região, os povos locais enfrentavam pressões crescentes sobre suas terras, recursos e formas de vida tradicionais. Essa dinâmica complexa moldou o curso posterior da história de Eswatini, e deixou um legado duradouro na cultura e na sociedade do país. Durante o século XIX, o domínio britânico começou a se consolidar na região que hoje é conhecida como Eswatini. Inicialmente, os britânicos estabeleceram relações comerciais e diplomáticas com os líderes locais, buscando garantir o acesso a recursos naturais e rotas comerciais estratégicas. Essa presença gradualmente evoluiu para uma forma mais direta de controle, à medida que os britânicos buscavam expandir seu império colonial na África Austral. Um marco significativo desse domínio britânico foi a assinatura de tratados e acordos entre os líderes locais e representantes britânicos, que muitas vezes eram desiguais e favoreciam os interesses coloniais. Esses tratados frequentemente resultavam na cessão de territórios e na imposição de autoridade britânica sobre os povos indígenas. Durante o domínio britânico, houve uma intensificação das atividades comerciais e econômicas na região, com a exploração de recursos naturais, como ouro, minerais e produtos agrícolas. Isso levou à crescente integração de Eswatini na economia global dominada pelos interesses coloniais britânicos. Além disso, o domínio britânico também trouxe consigo mudanças sociais e políticas significativas, incluindo a imposição de sistemas administrativos e legais britânicos, bem como a introdução de instituições educacionais e religiosas ocidentais.
Essas transformações deixaram um legado duradouro na sociedade e na cultura de Eswatini, moldando sua história e identidade até os dias de hoje. Durante o domínio britânico, Eswatini experimentou uma transformação significativa na sua estrutura política e social. O sistema de governança tradicional dos líderes locais foi gradualmente substituído por uma administração colonial, com os britânicos estabelecendo autoridades administrativas e impondo leis e regulamentos britânicos. Além disso, a chegada dos colonizadores britânicos também teve um impacto profundo na vida cotidiana dos habitantes de Eswatini. As práticas culturais e tradicionais foram muitas vezes desvalorizadas ou suprimidas, em favor da adoção de costumes britânicos. A educação ocidental foi promovida como uma ferramenta de assimilação e controle, com escolas missionárias sendo estabelecidas em todo o país, para disseminar a cultura e os valores britânicos. No entanto, apesar da imposição do domínio britânico, a resistência local persistiu em muitas áreas. Movimentos de resistência e revolta ocorreram esporadicamente contra a presença colonial, refletindo a determinação dos Swazies em preservar sua autonomia e identidade cultural. O período do domínio britânico marcou uma fase crucial na história de Eswatini, caracterizada pela imposição do controle colonial, transformações sociais e políticas, e a resistência persistente dos habitantes locais. Esses eventos moldaram profundamente o curso futuro do país, e deixaram um legado duradouro na sua sociedade e cultura. A colonização holandesa exerceu um papel significativo na história de Eswatini, embora tenha sido menos proeminente em comparação com o domínio britânico. Durante o século XVII, os holandeses estabeleceram uma presença na região sul da África, incluindo áreas próximas ao que é hoje Eswatini. No entanto, seu domínio não foi tão duradouro ou extenso como o dos britânicos. Os holandeses estavam principalmente interessados no comércio de marfim, ouro e escravos, e estabeleceram postos comerciais ao longo da costa sudeste da África. Eswatini, localizada mais no interior do continente, não era uma área prioritária para os holandeses em termos de colonização ou exploração. No entanto, eles interagiram com os povos locais, incluindo os Swazies, através do comércio e da exploração de recursos naturais. A presença holandesa na região foi marcada por conflitos ocasionais com os povos indígenas, bem como com outros colonizadores europeus, que competiam por recursos e território na África. No entanto, seu impacto direto sobre Eswatini foi limitado em comparação com outras potências coloniais, como os britânicos. Embora a colonização holandesa não tenha deixado um legado tão pronunciado em Eswatini quanto o domínio britânico, sua presença na região contribuiu para a dinâmica colonial mais ampla, que moldou a história e o desenvolvimento do país. A independência de Eswatini, então conhecida como Suazilândia, ocorreu em 6 de setembro de 1968, marcando o fim do domínio colonial britânico sobre o país. Após décadas de pressão e movimentos nacionalistas, liderados principalmente pelo rei Sobhuza II, a Suazilândia finalmente alcançou sua autonomia política. Sobhuza II desempenhou um papel crucial no processo de independência, negociando com as autoridades coloniais britânicas e liderando o país em direção à autodeterminação. No entanto, a independência não significou uma ruptura completa com o passado colonial. Sob o reinado de Sobhuza II, a Suazilândia adotou uma forma de monarquia absoluta, onde o rei detinha amplos poderes políticos e influência sobre todos os aspectos da vida do país. Isso levou a críticas de falta de democracia e direitos humanos, com o governo sendo frequentemente acusado de repressão política e restrições à liberdade de expressão. Apesar dessas questões, a independência trouxe consigo um sentimento de orgulho nacional e identidade entre os Swazies, que viram a conquista da autodeterminação como um marco histórico importante. A Suazilândia passou a ser reconhecida como uma nação soberana no cenário internacional, estabelecendo relações diplomáticas com outros países e participando de organizações regionais e internacionais. Os desafios da independência incluíram a construção de instituições governamentais eficazes, o desenvolvimento econômico sustentável, e a promoção da igualdade e justiça social.
Ao longo das décadas seguintes, a Suazilândia enfrentaria uma série de desafios, incluindo questões relacionadas à governança, direitos humanos e desenvolvimento econômico, moldando assim o curso de sua história após independência. Após a conquista da independência em 1968, Eswatini, anteriormente conhecida como Suazilândia, embarcou em uma jornada de desenvolvimento e desafios. O país enfrentou a tarefa de estabelecer instituições governamentais eficazes, promover o desenvolvimento econômico e social, e enfrentar questões relacionadas à governança e aos direitos humanos. Durante as primeiras décadas após a independência, o país foi governado por um sistema de monarquia absoluta, com o rei Sobhuza II exercendo amplos poderes políticos e influência sobre o governo e a sociedade. Ao longo dos anos, Eswatini enfrentou desafios significativos, incluindo pressões internas e externas por reformas democráticas, bem como questões econômicas, como desemprego e pobreza. O país também enfrentou críticas de organizações internacionais de direitos humanos, devido a alegações de violações dos direitos humanos e restrições à liberdade de expressão e reunião. Esses desafios moldaram a trajetória política e socioeconômica de Eswatini ao longo das décadas seguintes, influenciando as políticas governamentais, as relações internacionais e a dinâmica social dentro do país. Apesar dos desafios, Eswatini também testemunhou avanços em várias áreas, incluindo educação, saúde e infraestrutura. O governo implementou programas para melhorar o acesso à educação e aos serviços de saúde, bem como iniciativas para promover o desenvolvimento econômico e atrair investimentos estrangeiros. No entanto, persistem desafios significativos, como a desigualdade de renda, a falta de oportunidades econômicas para jovens, e a necessidade contínua de fortalecer as instituições democráticas e proteger os direitos humanos. O desenvolvimento econômico de Eswatini tem sido um desafio ao longo de sua história após independência. Após alcançar sua independência em 1968, o país enfrentou uma série de obstáculos para impulsionar sua economia e melhorar as condições de vida de sua população. Eswatini é uma nação de recursos naturais limitados, dependente principalmente da agricultura e da indústria manufatureira para sustentar sua economia. A agricultura, em particular, desempenha um papel crucial na economia do país, empregando uma grande parte da população e contribuindo significativamente para o PIB. No entanto, a economia agrícola de Eswatini tem enfrentado desafios, incluindo condições climáticas adversas, como secas e inundações, que afetam a produção de alimentos e o sustento dos agricultores. Além disso, a agricultura subsistência continua a ser uma prática predominante em muitas áreas rurais, limitando o potencial de crescimento econômico do setor. Para diversificar sua economia e promover o crescimento sustentável, o governo de Eswatini tem buscado atrair investimentos estrangeiros e promover setores como turismo, mineração e manufatura. No entanto, o desenvolvimento econômico de Eswatini tem sido prejudicado por uma série de fatores, incluindo a falta de infraestrutura adequada, baixa produtividade agrícola, altas taxas de desemprego, desigualdade de renda e um ambiente de negócios desafiador. Além disso, a pandemia de Covid-19 exacerbou os desafios econômicos do país, impactando negativamente o turismo, as exportações e a receita do governo. Para enfrentar esses desafios, Eswatini precisa de políticas e reformas econômicas abrangentes, que promovam o investimento, incentivem o empreendedorismo, melhorem a infraestrutura, e fortaleçam a educação e o treinamento profissional. Essas medidas são essenciais para impulsionar o crescimento econômico, reduzir a pobreza e melhorar o padrão de vida para todos os cidadãos de Eswatini. Além dos desafios econômicos mencionados, Eswatini também enfrenta questões sociais e políticas que afetam seu desenvolvimento econômico. A desigualdade de renda é uma preocupação significativa, com uma pequena elite controlando grande parte da riqueza do país, enquanto grande parte da população vive na pobreza. Essa disparidade socioeconômica pode minar a coesão social e a estabilidade política, dificultando os esforços para promover o desenvolvimento econômico inclusivo e sustentável. Outro desafio importante é a governança eficaz e transparente. Eswatini é uma monarquia absoluta, onde o rei possui poderes consideráveis e o sistema político é altamente centralizado.
A falta de participação democrática e a ausência de instituições políticas robustas podem minar a confiança dos investidores e dificultar a implementação de políticas econômicas eficazes. Portanto, a promoção da boa governança, da transparência e do Estado de Direito é crucial para criar um ambiente favorável aos negócios e ao investimento. Além disso, Eswatini enfrenta desafios ambientais, como a degradação do meio ambiente, escassez de água e mudanças climáticas, que podem impactar negativamente o desenvolvimento econômico e a segurança alimentar. É fundamental que o país adote medidas para proteger seus recursos naturais, promover práticas agrícolas sustentáveis e enfrentar os desafios relacionados ao clima, para garantir um futuro próspero para gerações futuras. O desenvolvimento econômico de Eswatini é uma jornada complexa e desafiadora, marcada por uma série de obstáculos sociais, políticos, econômicos e ambientais. No entanto, com o compromisso político, investimentos estratégicos e cooperação internacional, o país pode superar esses desafios e avançar em direção a um futuro de prosperidade e desenvolvimento sustentável para todos os seus cidadãos. Localizada na região sul da África, a Eswatini é um país sem litoral, encravado entre a África do Sul a oeste, norte e sul, e Moçambique a leste. Seu terreno é variado, abrangendo planícies extensas, montanhas escarpadas e vales férteis. A Cordilheira Drakensberg estende-se pela parte ocidental do país, com picos imponentes e vales profundos, contribuindo para uma paisagem deslumbrante. O clima da Eswatini é predominantemente subtropical, com verões quentes e úmidos e invernos suaves e secos. A precipitação varia significativamente em diferentes regiões do país, com áreas mais úmidas no oeste e no sul, e regiões mais secas no leste. Essa variação climática influencia diretamente as atividades agrícolas, a biodiversidade e o estilo de vida dos habitantes. Os recursos hídricos desempenham um papel vital na Eswatini, com rios importantes, como o Great Usutu e o Niguavuma, proporcionando água para irrigação, consumo humano e atividades industriais. Além dos rios, o país também abriga uma série de lagos e pântanos, que contribuem para a diversidade ecológica e sustentam a vida selvagem. Em termos de biodiversidade, a Eswatini possui uma rica variedade de ecossistemas, que incluem savanas, florestas de acácias, matagais e áreas úmidas. Esses habitats sustentam uma ampla gama de flora e fauna, incluindo espécies ameaçadas e endêmicas. A conservação da natureza é uma prioridade para o país, que protege várias áreas de conservação e reservas naturais para preservar sua rica herança natural. A geografia diversificada e os recursos naturais da Eswatini desempenham um papel fundamental em sua economia, cultura e identidade nacional, moldando a vida cotidiana e as perspectivas de seu povo. Atualmente, a Eswatini é uma monarquia absoluta, onde o rei exerce autoridade executiva, legislativa e judiciária. O sistema político é altamente centralizado em torno da figura do monarca, que detém poderes consideráveis sobre os assuntos do país. O rei é considerado o chefe de Estado e o chefe supremo das Forças Armadas, e suas decisões têm um impacto significativo nas políticas e na governança do país. Apesar de uma Constituição promulgada em 2005, que prevê certos direitos e liberdades fundamentais, incluindo a liberdade de expressão e associação, a prática política na Eswatini é amplamente dominada pela monarquia e pelos interesses do rei. As eleições legislativas ocorrem de 5 em 5 anos, mas o sistema eleitoral é altamente restrito, com apenas um número limitado de candidatos selecionados, e um número limitado de assentos disponíveis para o voto popular. A falta de democracia plena e participação política tem sido objeto de críticas tanto internas quanto externas, com apelos para reformas políticas e uma maior democratização do sistema. No entanto, as autoridades governamentais têm resistido a essas pressões, mantendo firmemente o controle sobre as instituições políticas, e restringindo as atividades da oposição e da sociedade civil. A política na Eswatini é influenciada não apenas pela estrutura de governo, mas também pela cultura e tradições do país, incluindo o sistema de realeza e a importância da linhagem real na tomada de decisões.
A estabilidade política tem sido uma característica predominante do país, mas questões relacionadas à governança, direitos humanos e democratização continuam a ser temas importantes para o futuro da nação. O monarca atual de Eswatini é o rei Mswati III. Ele assumiu o trono em 1986, após a morte de seu pai, o rei Sobhuza II. Como monarca absoluto, o rei Mswati III exerce autoridade significativa sobre o governo e a política do país. Sua liderança tem sido objeto de debate e críticas, especialmente em relação às questões de democracia e direitos humanos no país. O rei Mswati III também é conhecido por sua polêmica vida pessoal, incluindo seu estilo de vida extravagante em contraste com a pobreza generalizada entre muitos de seus súditos. Atualmente, a Eswatini enfrenta desafios significativos em termos de desenvolvimento econômico e social. O país possui uma economia em grande parte agrícola, com uma alta dependência da agricultura de subsistência e do setor de açúcar. No entanto, a diversificação econômica tem sido uma prioridade nas políticas governamentais, com esforços para promover investimentos em setores como turismo, manufatura e tecnologia da informação. Além disso, a Eswatini enfrenta questões sociais, como altas taxas de desemprego, pobreza e HIV/AIDS. A falta de acesso a serviços básicos, como saúde e educação, também continua sendo um desafio para muitos habitantes do país. A pressão demográfica e a degradação ambiental também são preocupações, especialmente em áreas rurais onde a terra é escassa e as práticas agrícolas não sustentáveis contribuem para a desertificação e a perda de biodiversidade. No cenário internacional, a Eswatini busca manter relações diplomáticas com uma variedade de países e organizações internacionais, buscando apoio para seus esforços de desenvolvimento e promovendo seus interesses no cenário global. A participação em organizações regionais e continentais, como a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral e a União Africana, também desempenha um papel importante na política externa do país. A Eswatini está enfrentando uma série de desafios políticos, econômicos e sociais, mas também está buscando oportunidades para o crescimento e o desenvolvimento sustentável. O futuro do país dependerá em grande parte da capacidade do governo de enfrentar esses desafios de forma eficaz e de promover uma maior inclusão social e econômica para todos os seus cidadãos. A diversidade cultural da Eswatini é evidente em uma variedade de tradições, costumes e idiomas que enriquecem a identidade nacional. A população do país é composta por diversos grupos étnicos, incluindo os Siswati, Zulus e Tsongas, cada um contribuindo para a riqueza cultural da nação. Os Siswati, como grupo étnico dominante, celebram festivais tradicionais como o Nkwala e o Umhlanga, enquanto outras comunidades minoritárias preservam suas próprias práticas culturais. Além disso, a diversidade linguística é uma característica marcante, com o Siswati sendo a língua oficial, mas o inglês e outros idiomas africanos também sendo falados em todo o país, promovendo uma atmosfera de multiculturalismo e respeito pela diversidade. Essa diversidade cultural se estende além das tradições folclóricas e linguísticas, para influenciar diversos aspectos da vida cotidiana e identidade nacional. Por exemplo, as crenças religiosas, as formas de vestimenta e até mesmo as práticas culinárias, são moldadas pelas diversas influências étnicas que compõem a sociedade Eswatini. Essa coexistência harmoniosa de diferentes culturas contribui para a riqueza e vitalidade da nação, promovendo um senso de união e orgulho nacional entre os seus habitantes. Além disso, a diversidade cultural da Eswatini se manifesta em suas expressões artísticas, literárias e artesanais. A arte tradicional, incluindo esculturas em madeira, cerâmica e tecelagem, reflete as histórias e tradições do povo Siswati, enquanto a literatura oral preserva antigas lendas e mitos transmitidos de geração em geração. A rica herança cultural do país também se reflete em sua culinária, com pratos tradicionais que incorporam uma variedade de ingredientes locais e técnicas de preparação únicas, proporcionando uma experiência gastronômica única e saborosa. Essa diversidade cultural não apenas enriquece a vida diária dos Eswatines, mas também desempenha um papel fundamental na promoção do turismo e no fortalecimento das relações internacionais do país.
Através da preservação e promoção de suas tradições culturais, a Eswatini continua a afirmar sua identidade única no cenário global, enquanto valoriza e celebra a riqueza de sua herança cultural para as gerações futuras. A arquitetura e a arte da Eswatini refletem sua rica história e cultura. As construções tradicionais muitas vezes empregam técnicas e materiais locais, como palha, barro e madeira, resultando em estruturas distintas e harmoniosas. Uma característica marcante da arquitetura são as cabanas tradicionais de palha, conhecidas como rondavéus, que são comuns nas áreas rurais e representam um estilo de vida ancestral. Essas cabanas são construídas com paredes de barro e telhados cônicos de palha, proporcionando abrigo e conforto aos habitantes. Além da arquitetura vernacular, a arte também desempenha um papel significativo na cultura Eswatini. As expressões artísticas incluem esculturas em madeira, cerâmica, tecelagem e cestaria, muitas vezes decoradas com motivos simbólicos e geométricos. As esculturas em madeira, em particular, são altamente valorizadas, retratando figuras humanas, animais e elementos da natureza. A arte tradicional também é preservada em forma de pinturas rupestres, que podem ser encontradas em várias partes do país, testemunhando a antiga história da região e sua rica herança cultural. Eswatini também se destaca por sua expressão cultural através de outras formas de manifestação artística. A cestaria, por exemplo, é uma tradição antiga que continua a ser praticada, produzindo uma variedade de cestos e artefatos decorativos habilmente tecidos à mão. Esses itens não apenas têm um valor utilitário, mas também refletem a habilidade artesanal e a criatividade do povo Swati. Outro aspecto importante da cultura da Eswatini é a escultura em madeira e pedra. Esculturas representando figuras humanas, animais e símbolos tradicionais são comuns, e são frequentemente usadas para decorar espaços públicos, como mercados e praças, bem como residências privadas. A escultura é uma forma de arte apreciada e valorizada, transmitindo histórias e tradições que são passadas de geração em geração. Além disso, a tecelagem é uma habilidade artesanal tradicional na Eswatini, com tecidos coloridos e padrões elaborados sendo produzidos em teares manuais. Esses tecidos são usados para fazer uma variedade de itens, desde roupas tradicionais até tapetes e decorações para o lar. A tecelagem é uma parte importante da identidade cultural do país, representando não apenas habilidade técnica, mas também criatividade e beleza estética. A música e a dança desempenham um papel fundamental na cultura da Eswatini, refletindo a rica herança do país e sua identidade única. A música tradicional Swati é caracterizada por uma mistura de ritmos pulsantes, melodias cativantes e harmonias vocais complexas. Instrumentos musicais tradicionais, como o sibaca, um tambor grande, o makoyani, uma flauta de cana, e o umbubo, um tipo de tambor, são frequentemente usados para acompanhar as performances musicais. As danças tradicionais da Eswatini são energéticas e cheias de significado cultural. O sibaca é uma dança de guerra tradicional executada por homens, que envolve movimentos atléticos, batidas rítmicas dos pés e acrobacias impressionantes. Outra dança popular é o Indlamu, que é executado principalmente em cerimônias reais e festivais culturais. Esta dança é caracterizada por movimentos vigorosos dos pés e do corpo, muitas vezes acompanhados por tambores e cânticos. Além das danças tradicionais, a Eswatini também abraça gêneros musicais contemporâneos, como o gospel, o hip hop e o reggae. Muitos artistas locais combinam elementos da música tradicional Swati com influências modernas, para criar um som único que reflete a identidade cultural em constante evolução do país. A música e a dança são uma parte essencial da vida cotidiana na Eswatini, unindo as pessoas e celebrando a rica diversidade da herança cultural do país. A música e a dança têm um papel importante em várias cerimônias e rituais na Eswatini, como casamentos, festivais sazonais e celebrações religiosas. Essas expressões artísticas não apenas proporcionam entretenimento, mas também fortalecem os laços comunitários e preservam tradições ancestrais. Na Eswatini, a música e a dança são transmitidas de geração em geração, muitas vezes dentro das famílias e comunidades.
As letras das músicas tradicionais muitas vezes contam histórias sobre a história, valores culturais e experiências da vida cotidiana dos Swatis, transmitindo conhecimentos e sabedorias que têm sido passados ao longo dos séculos. Além disso, a dança é uma forma de expressão poderosa, permitindo que os Swatis expressem suas emoções, celebrem suas conquistas e comuniquem sua identidade cultural de maneira vibrante e envolvente. Tanto a música quanto a dança desempenham um papel vital na preservação da identidade cultural única da Eswatini e na promoção do orgulho nacional entre seu povo. Eswatini, uma nação marcada por uma rica tapeçaria de talentos e expressões culturais, tem nutrido uma variedade de personalidades notáveis, que deixaram uma marca indelével na história e na identidade do país. Desde poetas e contadores de histórias até artistas visuais e músicos, essas figuras emblemáticas têm desempenhado papéis cruciais na promoção da cultura, na expressão da identidade nacional e na inspiração das gerações futuras. Suas contribuições abrangem uma ampla gama de disciplinas, refletindo a diversidade e a profundidade do espírito criativo de Eswatini. Rose Dlamini é uma proeminente educadora e defensora dos direitos das mulheres e das crianças em Eswatini. Nascida em uma família Swati em uma área rural do país, Dlamini dedicou sua vida à educação e ao empoderamento das comunidades locais. Ela começou sua carreira como professora primária, trabalhando incansavelmente para melhorar o acesso à educação em áreas rurais e marginalizadas, onde muitas vezes as oportunidades eram escassas. Sua paixão pelo ensino logo se estendeu além da sala de aula, levando-a a se envolver ativamente em questões relacionadas aos direitos das mulheres e das crianças. Além de seu trabalho como educadora, Rose Dlamini é conhecida por seu ativismo dedicado à promoção dos direitos humanos e à igualdade de gênero em Eswatini. Ela fundou várias organizações e iniciativas voltadas para o empoderamento das mulheres e meninas, fornecendo apoio e recursos para aqueles que enfrentam discriminação e violência. Sua influência é sentida em toda a sociedade Swati, onde ela é respeitada como uma voz forte e compassiva em prol da justiça social e da igualdade. Gesina Miloff é uma renomada contadora de histórias, poetisa e dramaturga nascida em KwaZulu-Natal, na África do Sul, mas cujo trabalho também é reconhecido e celebrado em Eswatini. Ao longo de sua carreira, ela se destacou por preservar e promover a rica tradição oral e cultural do povo Swati Zulu. Miloff começou a contar histórias em tenra idade, inspirada pelas narrativas transmitidas por sua avó, e desde então se dedicou a compartilhar as histórias e tradições de seu povo, por meio de suas performances e escritos. Com um estilo envolvente e uma voz única, Gesina Miloff cativou públicos ao redor do mundo com suas histórias vibrantes e emocionantes. Ela é autora de numerosos livros infantis, peças teatrais e poemas, que exploram temas como identidade, família, tradição e resiliência. Sua influência se estende além das fronteiras de Eswatini, inspirando gerações de escritores, artistas e contadores de histórias a valorizar e celebrar suas próprias heranças culturais. Miloff é amplamente reconhecida como uma figura importante na preservação e revitalização das tradições orais africanas, e como uma voz inspiradora para a juventude africana. Vincent Milanga é um renomado artista visual originário de Eswatini, cujo trabalho cativante e influente transcende fronteiras culturais e geográficas. Sua jornada artística começou em sua juventude, quando ele começou a explorar sua paixão pela pintura e pela expressão criativa. Ao longo dos anos, Milanga desenvolveu um estilo único e distintivo, caracterizado por sua habilidade de capturar a essência da cultura e da paisagem de Eswatini em suas obras. Suas pinturas vibrantes e cheias de vida frequentemente retratam cenas cotidianas, tradições locais e a beleza natural do país, destacando-se pela riqueza de detalhes e pela profundidade emocional. Além de suas realizações artísticas, Vincent Milanga exerce uma influência significativa na cena artística de Eswatini e além. Suas obras são amplamente reconhecidas e admiradas, tanto dentro do país quanto internacionalmente, e ele é considerado uma das principais vozes da arte contemporânea africana. Milanga não apenas inspira outros artistas a explorar suas próprias identidades culturais em suas criações, mas também promove a apreciação e o entendimento da rica herança artística e cultural de Eswatini para um público global. Seu legado perdurará como um testemunho do poder transformador da arte,
e da capacidade de conectar pessoas de diferentes origens por meio da expressão criativa. Nonsa Matsebula é uma talentosa cantora e compositora nascida e criada em Eswatini. Sua jornada musical começou desde cedo, quando ela se destacava em festivais locais e eventos culturais. Com o passar dos anos, Matsebula desenvolveu sua voz única e estilo musical distintivo, explorando uma variedade de gêneros, incluindo afropop, gospel e música tradicional Swati. Suas letras muitas vezes abordam temas profundos, como identidade cultural, amor e esperança, conectando-se com o público por meio de sua autenticidade e emoção. Ao longo de sua carreira, ela lançou várias obras aclamadas, ganhando reconhecimento nacional e internacional por seu talento e contribuições para a cena musical de Eswatini. Além de suas realizações musicais, Nonsa Matsebula também exerce uma influência significativa como uma figura inspiradora em seu país. Sua música ressoa não apenas por suas melodias cativantes, mas também por sua mensagem poderosa e positiva, que celebra a identidade e a cultura de Eswatini. Matsebula serve como um símbolo de orgulho e inspiração para os jovens artistas, incentivando-os a perseguir seus sonhos e a compartilhar suas próprias histórias por meio da música. Seu impacto transcende fronteiras, consolidando seu lugar como uma das principais vozes da música contemporânea de Eswatini. Beki Mamba é um reconhecido artista visual e escultor, nascido e criado em Eswatini, cujas obras são apreciadas tanto localmente quanto internacionalmente. Sua origem remonta à rica tradição artística de seu país, onde desde jovem demonstrou um talento excepcional para expressar sua visão única do mundo por meio de suas criações. As obras de Mamba são uma celebração da cultura e das tradições eswatinianas, frequentemente incorporando elementos simbólicos e temas que refletem a identidade e história do povo do país. Ao longo de sua carreira, Beki Mamba tem influenciado tanto artistas emergentes quanto apreciadores de arte, sendo um ícone inspirador para a cena artística local. Sua habilidade em transmitir emoção e contar histórias por meio de suas esculturas e pinturas é amplamente reconhecida, e suas obras têm sido exibidas em galerias e exposições ao redor do mundo. Além de sua contribuição para a arte de Eswatini, Mamba também é conhecido por seu compromisso comunitário, utilizando sua arte como meio de promover a conscientização social e a mudança positiva em sua comunidade e além. Bongwe Malinga é uma renomada artista contemporânea de Eswatini, cujo trabalho reflete uma mistura única de influências culturais e experiências pessoais. Nascida e criada em Eswatini, Malinga encontrou inspiração em sua rica herança cultural e nas paisagens deslumbrantes de seu país. Suas obras são uma expressão visual de sua identidade e uma reflexão sobre questões sociais, políticas e ambientais que afetam sua comunidade e o mundo em geral. Com um estilo distintivo e uma abordagem multidisciplinar, Bongwe Malinga conquistou reconhecimento internacional por suas pinturas, esculturas e instalações de arte. Sua influência se estende além do mundo da arte, inspirando uma nova geração de artistas e provocando diálogos significativos sobre questões contemporâneas. Malinga é uma voz importante na cena artística de Eswatini, utilizando sua plataforma para promover a conscientização e a mudança social por meio da arte. No tecido cultural de Eswatini, as personalidades notáveis representam pilares de inspiração e fontes de orgulho para a nação. Seu legado transcende as fronteiras do tempo, ecoando através das gerações e permeando os corações e mentes daqueles que compartilham a terra e a herança cultural de Eswatini. Ao honrar e celebrar esses ícones culturais, Eswatini fortalece sua identidade única e continua a afirmar sua contribuição para o cenário cultural global. Eswatini, anteriormente conhecida como Suazilândia, é uma nação intrinsecamente ligada à sua rica história e cultura vibrante. Ao longo dos séculos, o país testemunhou uma série de mudanças e transformações, desde os tempos pré-históricos até os dias atuais. Com uma paisagem diversificada e uma população enraizada em tradições antigas, Eswatini é um reflexo da resiliência e da determinação de seu povo. Desde os primeiros povos indígenas que habitaram suas terras até a chegada dos colonizadores europeus e a luta pela independência, a história de Eswatini é marcada por desafios e triunfos. A independência trouxe consigo novas oportunidades e desafios, moldando o curso do desenvolvimento econômico e político do país.
Apesar dos obstáculos, Eswatini permanece firmemente comprometida com a preservação de sua identidade cultural única e com a promoção do bem-estar de seus cidadãos. Hoje, Eswatini continua a se esforçar para alcançar um futuro de prosperidade e progresso. Com uma economia em crescimento e uma população jovem e dinâmica, o país está posicionado para enfrentar os desafios do século XXI e aproveitar as oportunidades que se apresentam. Ao mesmo tempo, Eswatini reconhece a importância de preservar suas tradições e valores culturais, garantindo que permaneçam como alicerce de sua identidade nacional. À medida que Eswatini avança em direção ao futuro, mantém-se fiel às lições do passado e à riqueza de sua herança cultural. Com uma visão de progresso sustentável e inclusivo, o país busca garantir um futuro próspero para gerações vindouras, mantendo-se verdadeiro ao espírito resiliente e vibrante que caracteriza a nação de Eswatini. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações, para acompanhar nossos próximos vídeos. Deixe seu like e compartilhe, para podermos alcançar mais e mais pessoas. Agradecemos a companhia e te esperamos nos próximos vídeos.